Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Daniel e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Space Cruzeiro. Hoje vamos conversar sobre Cruzeiro Esporte Clube 1, Betim 0, no caso contrário, porque a partida foi fora de casa. Um jogo muito importante que o Cruzeiro precisava vencer para dar tranquilidade ao trabalho do técnico Tite e também tranquilidade à equipe dentro do campeonato estadual. O Cruzeiro iniciou essa rodada com apenas 6 pontos no campeonato, muito atrás do líder do seu grupo, que é o grupo B, que tem o North como o North ou Norte, né? Depende de como você queira falar, que atualmente é o líder do grupo do Cruzeiro com 11 pontos. Então vencer esse jogo era primordial para a equipe colar na liderança e também para não deixar o segundo lugar se distanciar também, né? Já que hoje o Atlético Mineiro é o melhor segundo colocado. Para quem não sabe, no campeonato estadual se classificam os líderes do grupo e o melhor segundo colocado geral. Atualmente o melhor segundo colocado é o Atlético Mineiro com 10 pontos. O Cruzeiro agora, com essa vitória diante do Betim, chega a 9. É claro, né, ainda faltam, salvo engano, 2 rodadas para o campeonato acabar, para a primeira fase do campeonato acabar, então a liderança ainda é possível, mas o Cruzeiro já tem que olhar também para esse segundo lugar, ainda mais por conta do desempenho da equipe, que hoje mais uma vez deixou muito a desejar, assim como foi em quase todos os jogos na temporada, exceto ali alguns momentos contra o Botafogo, alguns momentos contra o Tombense e também a vitória contra o Uberlândia, que foi a única atuação realmente irretocável da equipe. Fora isso, ou jogos muito ruins, ou alguns lapsos de bom futebol em alguns outros momentos. Mas o importante hoje era o resultado. Agora a gente já vai entrar na partida. O Cruzeiro, ao longo do jogo inteiro, teve muito o controle das ações, principalmente ali no primeiro tempo. Era um domínio de bola muitas vezes infértil, uma equipe com um jogo posicional muito claro, pouquíssima movimentação entre os atletas. O Cruzeiro se postou no campo de ataque do Betim durante a primeira etapa inteira, muito por conta da estratégia da equipe da casa mesmo, que no primeiro tempo não avançou em momento algum para tentar marcar, seja bloco meio alto, né, igual fez no segundo tempo. No primeiro tempo isso não aconteceu, só marcou em bloco baixo. O Cruzeiro com muita posse de bola, que em teoria é algo que a equipe do Tite gosta muitas vezes, por mais que seja um treinador que tem alguns times que trabalhem de forma reativa, o Tite também gosta de ter a posse de bola. Não é aquela equipe que morde o tempo todo, não é. Mas é uma equipe que, em teoria, gostaria de ter a posse de bola. Porém, teve a posse de bola no primeiro tempo contra uma equipe que é muito pior tecnicamente, isso é claro, né? E não conseguiu criar. As poucas oportunidades que o Cruzeiro conseguiu ter ao longo da primeira etapa foram ali em jogadas em que o Matheus Pereira, que nessa partida atuou muito ali, nessa partida não, no recorte do primeiro tempo que eu estou falando agora, caiu muito pelo lado direito do campo, fazendo associações com o Arroio e com o William, que nenhuma estava dando certo. O William nesse jogo foi mais uma vez tenebroso. Defensivamente não tem muito o que falar porque o Betim atacou pouco, mas no ataque o William errou todos os cruzamentos, mais uma vez, né? Não é novidade isso para o William desde a temporada passada para agora, mas ele ainda acertava um ou outro na temporada passada. Nessa temporada está cada vez mais raro esses acertos. Hoje ele cruzou quase todas as bolas no primeiro defensor dentro da área. Ela não passava nem do primeiro jogador. Isso é algo... Eu acabei de mexer na câmera. Eita. Quem sabe faz ao vivo. Eu vou corrigir agora, né? Aí melhorou. O William errou todos os cruzamentos, nenhum passava do primeiro pau. O jogador ali que ficava aquele primeiro jogador que ia para cortar os cruzamentos, ele se consagrou hoje. Cortou todas do William. E o Matheus Pereira jogou muito ali durante o primeiro tempo pelo lado direito, porém, ali em meados do primeiro tempo, mais para a reta final, ele começou a jogar mais por dentro e para o lado esquerdo. Assim, ele conseguiu fazer algumas boas associações. O Gerson, no primeiro tempo, em alguns momentos, principalmente no início do jogo, ele trocou com o Christian ali para fazer o lado esquerdo, porém foram em pouquíssimos momentos. O Gerson, na maior parte do jogo, jogou muito recuado, como um volante mesmo. Eu acho isso muito pouco para o Gerson.
tanto espetar ele na ponta, como foi nos jogos anteriores dele, quanto deixar ele muito recuado, assim. Ele tem que ter um pouco mais de liberdade para jogar, e hoje a gente só viu isso na reta final da partida. Então, no primeiro tempo, ele atacou pouquíssimo, ele avançou pouco, e nas poucas vezes que ele avançou, ele conseguiu bons lances. O Gerson, toda vez que ele pisou no ataque, ele pelo menos gerou perigo. Teve uma jogada muito boa que ele cruza, se eu não me engano, foi ele ou foi o Neiser agora. Não me, eu tô enganado, né? Não tenho certeza. Mas ou foi o Gerson ou foi o Neiser que cruzou uma bola pro Matheus Pereira, que acabou desperdiçando a finalização, bateu muito mal por cima do gol. Mas foi uma jogada boa em que o Gerson subiu, o Matheus Pereira saiu da direita e foi para o centro e para a esquerda e conseguiu gerar uma jogada de perigo. Também no primeiro tempo teve uma bola espetacular do Matheus Pereira por dentro, que o Neiser Villarreal saiu na cara do gol e infelizmente perdeu uma finalização muito ruim. Ele tentou bater com a parte de fora do pé direito, mandou para fora. Uma chance claríssima perdida, e isso é ruim para o Neiser, né, que vem lutando por espaço, um jogador que sofreu com lesão no início da temporada, então ele perdeu aqueles jogos em que ele certamente teria muitos minutos no início do campeonato. Agora ele está lutando para tentar recuperar essa minutagem perdida, e infelizmente ele jogou mal hoje. Ele, que não começou como titular, entrou no lugar do Chico da Costa, que infelizmente parece que ele se machucou justamente no lance em que ele fez um gol ali que foi anulado. Não sei se foi bem anulado, eu tive a impressão que ele estava um pouco à frente, sim, mas aquelas câmeras de transmissão ali eram inconclusivas, não tenho certeza, para mim estava um pouco à frente, mas eu não vou cravar isso. Mas de qualquer forma, o impedimento foi marcado no campo, então não é tanto culpa do VAR assim. E mais um lançamento muito bom do Kaique. Ele, nesse início de temporada, ele tem atacado, pelo menos na minha visão, ele tem atacado melhor do que ele vinha fazendo na temporada passada. Ele já era um jogador muito regular no ataque, não é um primor ofensivamente, mas ele era um jogador regular. Nessa temporada ele já deu aquela assistência espetacular para o Caio Jorge contra o Atlético. Teve um bom lance também contra o Botafogo, se eu não me engano. Um bom lançamento dele. Hoje teve esse lançamento para o gol do Chico da Costa, que estava um pouquinho à frente, ou se não estava, foi anulado de qualquer forma, mas ele vem melhorando nesse quesito. Porém, no geral, o primeiro tempo foi muito decepcionante, mais uma vez. Teve o atenuante de 2 lesões, porque além do Chico da Costa, o Jonathan Jesus também se machucou. Porém, de qualquer forma, foi um primeiro tempo muito decepcionante. O time muito parado. O Christian, como eu falei, ele trocou pouquíssimas vezes com o Gerson ali entre meio campo e ponta esquerda. Ele ficou espetado na ponta esquerda. O Christian não é esse tipo de jogador, o melhor dele não é nessa posição. Com o Leonardo Jardim ele jogou aberto, só que ele não jogou espetado como um ponta, ele jogou mais ali como um meia pelo lado. Ele atacava dentro da área quando tinha oportunidade, ele abria o campo quando tinha oportunidade. Nesse jogo em específico ele jogou aberto a maior parte do tempo, ele não trocou de lado, ele trocou ali. Foi no finalzinho do primeiro tempo que ele trocou com o Arroio, já nos acréscimos, em que ele foi para a direita, mas esse não é o melhor do Christian. O melhor do Christian é ali como um meia aberto, não como um ponta, ou então como um volante. Ele não atuou em nenhuma das duas funções hoje. Uma atuação, né, questionável do treinador, escolheu fazer essa escolha, mas paciência, né? Ele fez, não deu certo, e no segundo tempo ele manteve essa mesma ideia, né? Já agora passando para o segundo tempo, o Betim ele atacou mais, começou a marcar um pouquinho mais alto, não marcava a saída de goleiro, nada disso, mas ele, ao invés de marcar só no seu campo, ele subiu um pouco, avançou algumas peças ali, mais ou menos na intermediária de defesa do Cruzeiro, e isso já gerou muito incômodo para o time. Com a saída do Jonathan Jesus entrou o João Marcelo, que infelizmente desde que ele retornou de lesão ele tem deixado muito a desejar. Está muito pesado, ele não consegue se impor fisicamente sobre ninguém. Ele sofreu muito em questão física nesse jogo. Não foi um absurdo de ruim, mas ele sofreu bastante a parte física principalmente. Então o Betim foi crescendo ao longo do segundo tempo, conseguiu chance. Teve uma jogada cara a cara com o Cássio que o goleiro conseguiu fazer a defesa. E destaque para o Cássio, né, que teve uma caganeira durante o início do segundo tempo.
Eu achei que era algo relacionado ao remédio, né, que mostrou na transmissão, mas aparentemente não. Ele saiu do banheiro, situação tanto quanto bizarra. É a primeira vez que eu vejo isso no futebol. Ficou ali talvez uns 5 minutos fora, 4, 5 minutos. Bastante tempo, né? Isso tira o ritmo do jogo. Mas dá uma caganeira no cara, não tem muito o que fazer, né? Ele não vai tirar a bermuda e cagar no campo, né? Ele tem que ir pro banheiro. Mas, né? Aconteceu que bom que não deu em nada, porque ele saiu justamente numa cobrança de falta. Que ter concentração é muito importante nesses momentos de bola parada, mas não deu nada errado. E como eu falei, o Betim começou a gostar mais do jogo, começou a fluir, e o Cruzeiro, mais uma vez, igual no primeiro tempo, muito burocrático, jogo posicional, pouca movimentação. Isso foi mudar mais da metade do segundo tempo para o final, principalmente depois das mudanças do Tite. Eu não estou falando que ele fez revoluções, não, que o time sentiu o dedo do Tite lá, mas com a entrada do Wanderson, do Matheus Henrique e do Cauã Moraes, o time melhorou, porque teve mais vigor, conseguiu manter a bola no ataque do Betim, e o Betim já cansado, né, tem obviamente o desnível técnico entre as equipes, acabou se acuando, tentando segurar um empate, e segurou até o último lance. Porém, antes do gol do Matheus Pereira no último minuto, o Wanderson teve uma oportunidade embaixo da trave, para ele cabecear, e ele cabeceou por cima do gol. É impressionante. O Wanderson é um cara que ele ajudou muito o Cruzeiro na temporada passada, porém a gente sabe que ele não é um primor técnico. Ele é muito importante em alguns tipos de esquemas. Agora, depender dele para fazer gol não dá. Perdeu uma chance claríssima agora. O Arroio já tinha perdido, né, contra o Atlético Mineiro, agora o Wanderson. Então os pontas estão deixando a desejar. O Arroio até que nem tanto, ele consegue ser um pouquinho mais produtivo com a bola no pé, mas o Wanderson, cara, ele não pode perder um gol daquele. Não pode, ele estava embaixo da trave. Ele fez o mais difícil, que ali no lugar que ele estava, o gol estava muito maior do que a arquibancada. E conseguiu mandar na arquibancada a cabeçada. Isso é inadmissível, e também o Cruzeiro, naquele abafa, aí começou a espetar jogadores na frente. O Gerson, que até ali, reta final do jogo, ele estava avançando esporadicamente para o ataque. Ele começou ali já nos minutos finais, nos 15, 20 minutos finais, a pisar mais no ataque, e o Gerson foi para mim o melhor jogador em campo. Em questão de entrega, ele estava dando carrinho até o último minuto do jogo. Realmente ele se entregou bastante. Toda vez que pisou no ataque, que teve a bola, ele conseguiu gerar perigo. Por mais que não tenha tomado a melhor decisão, ele foi um jogador perigoso. Eu fico entre ele e o Matheus Pereira para ser o melhor jogador em campo hoje, mas eu acho que eu ficaria com o Gerson nesse prêmio assim, da minha escolha. Por mais que o Matheus Pereira tenha feito o gol, ele gerou uma chance claríssima para o Neisser, mas o MP, ele sente muito quando a equipe não se movimenta. Ele é um jogador que ele é muito bom em achar espaços, em ver jogadas que ninguém vê. Então, quando o time tá paradão, ninguém se movimenta, ninguém troca de posição, ele sofre muito. Ainda mais hoje que tinha o Chico da Costa, que é um jogador mais pesado. O Neisser não entrou bem, ele até achou uma bola, né, como eu falei pro Neisser, mas ele não aproveitou. Ele sofre muito quando o time não se movimenta. Então, a partir do momento que eu vejo o Matheus Pereira pegando uma bola na intermediária e optando por finalizar de qualquer jeito, porque era a única opção que tinha, porque alguma coisa tá errada. Porque ele é um jogador que consegue fazer melhor do que isso, mas nesse contexto ele não consegue desempenhar. Mas ainda bem que no último lance do jogo o Arroio consegue jogar uma bola para a área e o Matheus Pereira faz de cabeça, um negócio raríssimo. E deu essa vitória para o Cruzeiro, uma atuação que decepciona mais uma vez. Tem os atenuantes, choveu, teve 2 substituições no primeiro tempo por conta de lesão, mas mesmo assim o Cruzeiro tem que fazer melhor que isso, tem uma equipe muito melhor que o do Betim, e sofreu. Poderia ter saído com, no mínimo, um empate, para não dizer que poderia ter perdido. Como eu falei, teve uma chance claríssima, cara a cara com o Cássio, o adversário. Em atuação deixa muito a desejar, pelo menos venceu. Esse jogo dá um respiro pro Tite, que já estava sendo muito pressionado. Eu não gosto de entrar nesse mérito de demitir treinador com um mês de trabalho, não gosto. Por mais que realmente eu acredite que hoje tenha motivos para se questionar isso. Mas eu acho que
dá para criticar o trabalho sem pedir a cabeça do treinador. E é o que eu faço. A equipe está jogando muito mal, tem muita coisa para melhorar. E o Tite pelo menos fez mudanças. Ele tirou o Gerson da ponta, trouxe ele para dentro. Ainda está muito recuado, tem que encaixar isso. Mas ele mexeu no time. Isso para mim já é importante. Já que não estava dando tudo errado, veio de um 4-0 contra o Botafogo. Então ele tinha que dar uma resposta, nem que seja em atuação, mas em escalação mesmo. E isso ele fez, podemos dizer. Mas a gente sabe que o que importa é jogo de Brasileirão. O Campeonato Mineiro ele tá aí para pressionar treinador mesmo, para pedir cabeça de técnico, porque é um campeonato que não vale muita coisa. Mas como ele tá no meio do Campeonato Brasileiro, ele ganha uma importância maior, porque ele tá no bolo, de qualquer forma. No início da temporada, quando não tem nenhuma competição importante rolando durante ele, dá para relevar um pouco mais, Por mais que ainda tenha treinador que seja demitido no estadual. A gente já viu muitas vezes isso. Porém, quando o Brasileirão está no meio do campeonato, as coisas meio que ficam niveladas. Eu concordo com isso? Não. Eu acho que o estadual tem que ser deixado um pouquinho de lado em relação a essas críticas ao trabalho. Para mim, o jogo que importa foi vou colocar 2 aí com o clássico, Aí sim tem que cobrar o 4-0 e o 2-1 contra o Atlético Mineiro numa virada que realmente o Cruzeiro não podia ter tomado. Mas agora eu quero pedir a sua opinião, se você concorda comigo que foi uma atuação muito ruim, se você está decepcionado assim como eu, e se você concorda comigo em relação ao Tite, porque eu, Daniel, não demitiria o Tite nesse momento. Eu quero saber a opinião de você, se você demitiria, se acha que esse trabalho não vai para frente já, melhor trocar, se você acha que tem que manter, e o que você achou da partida do Cruzeiro em si. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Falou!